Circulou na sexta-feira a notícia de que o Partido Liberal, se não for colocado em pauta a discussão da lei de anistia para aqueles que estão presos com condenações até 17 anos, farão obstrução parlamentar. O que, no momento em que o Brasil está em crise, a economia, todos os economistas preocupados com a gastança do governo federal e cada vez mais benesses sem ter o controle das contas públicas, os juros com o PT chegando a 14,25 na Selic, num momento em que, enfim, precisaríamos todos nos esforçar para uma solução para o Brasil, a lei de anistia, que é pretendido para essas pessoas que foram condenadas ou estão sendo condenadas, é de rigor, na minha opinião, uma grande solução para conseguirmos a pacificação nacional. E o fato de se pretender pautar uma obstrução dificultará ainda mais esta crise real, em que não se está controlando devidamente a inflação no Brasil, que o Brasil está vivendo. E realmente eu lembro mais uma vez as perguntas que muitas vezes me fazem de fora. Como o Brasil solta corruptos, e a OEA fez críticas ao Supremo por permitir que aqueles que confessaram ser corruptores estejam soltos, e uma mulher, por apenas pintar um batom, não tinha arma nenhuma, numa estátua, condenada a 14 anos. Eu gostaria de fazer mais uma vez um apelo. Primeiro, Congresso Nacional. Porque um golpe de Estado era impossível, nem houve tentativa de golpe de Estado. Porque sem armas não há possibilidade de uma tentativa. Não houve ninguém que disse, sou presidente, quero derrubar o presidente, etc., no sentido de ter armas para poder fazer. E como eu sempre disse, como ex-professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, nunca as Forças Armadas entrariam nisso. É muito difícil. Outro dia, inclusive, eu saí da igreja, pessoas que eu não conheço me perguntaram, o que o senhor acha, professor? Eu digo, olha, eu admiro os ministros do Supremo. E quero dizer isso com muita tranquilidade. Tenho livros escritos. Na maioria das decisões não políticas do Supremo, concordas com todo. Ainda nesse livro que fizeram em minha homenagem, com Gilmar e Toffoli escrevendo, é o que me sensibilizou muito pelas palavras que disseram a meu respeito, discutindo uma tese minha de 1972, mais de 50 professores, a minha teoria da imposição tributária. E fiquei sensibilizadíssimo. Com Alexandre, relações muito boas, participamos de banca de doutoramento, escrevemos livros juntos, somos da Academia Paulista de Letras Jurídicas, e eu fui quem o recebeu. Com Gilmar Mendes, somos da Academia Internacional de Direito e Economia, da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, temos livros escritos. Com Toffoli, a mesma coisa. Com outros ministros, Fachin da Academia Brasileira de Direito Constitucional, Fux da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, onde somos confrades. Carmen Lúcia, escrevemos com Carlos Mário Veloso um livro sobre direito eleitoral. André Mendonça. Quer dizer, temos uma relação não só de amizade, mas de admiração em tudo aquilo que não diz respeito à intervenção política do Supremo. Mas eu estou convencido que se nós não partirmos pelo Congresso Nacional e pelo Supremo para uma descontração, com as críticas que no exterior tem feito, na própria, diríamos, respeitabilidade perante o povo do Supremo,
caindo em nível de avaliação, nós não vamos ter a pacificação nesse país. Se o Congresso der anistia, é o Congresso Nacional que está decidindo. O Supremo não teria responsabilidade. Isso que a OEA está colocando um país que solta corruptores que deram bilhões de prejuízo e prende uma mulher por 14 anos que pintou um batom numa estátua. É evidente que, com todo o respeito, não repercute bem nem no Brasil nem no exterior. Então, a admiração que eu tenho pelos ministros é muito grande, sou criticado e aceito a crítica daqueles que me seguem, mas não mudo minha opinião sobre os ministros da Suprema Corte, mas na sua atenção política eu permito-me divergir. E é por essa razão que eu gostaria tanto que fosse aprovada a lei de anistia, porque não houve tentativa. Para tentativa de golpe, há necessidade de um ato golpista. Isto é, armas para mostrar que você tinha força. E realmente aqueles que destruíram fizeram uma baderna, como o PT fez a mesma baderna no Congresso Nacional, no governo Temer, como o MST fez a mesma baderna, destruindo dependências do Congresso Nacional, e Temer, mostrando a sua grandeza, perdoou a todos. Então eu tenho a sensação que é um apelo dos meus 90 anos. O senhor não sabe o que eu passei nesses últimos dias, eu diria nesse último mês, por ter 90 anos com a debilidade física que temos. E ainda amando como todos amam, e tenho certeza que os ministros do Supremo, as autoridades amam o Brasil, mas o povo, que depende das autoridades, ama também a nossa terra. Como fazemos a pacificação através da lei da anistia, com o Congresso discutindo ideias, não atacando pessoas nem radicalização, e o Supremo, que, enfim, perdoou os corruptores que deram bilhões de prejuízo para o Brasil, e é criticado pela OEA agora, prendendo pessoas que não têm nenhum passado político, que fizeram uma baderna, teriam que ser punidos. Temer não os puniu. Teve a grandiosidade de Juscelino Kubitschek, que perdoou os revoltosos de Aragarças e Jacareacanga. E que nós tivéssemos a mesma linha. Senão vamos continuar num país radicalizado. Extrema-direita, extrema-esquerda radicalizando. E aqueles moderados da esquerda e do direito e do centro, enfim, sendo levados pela radicalização. Quanto eu gostaria de ver esse país pacificado. Um velho sonho. Martin Luther King dizia ter um sonho, I have a dream. E o sonho dele era ver os brancos e os negros, não na mesma condição de ter, mas fazendo uma pátria maiúscula nos Estados Unidos. O meu sonho é ver direita e esquerda debatendo ideias, mas criando uma pátria maiúscula a partir dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário.